Boa noite. Estamos começando o último programa da série Roda Viva Eleições 89. Durante toda esta semana, o Roda Viva tem entrevistado os principais candidatos à presidência da República. São 2 programas por noite, um começando às 9h30 e outro às 10h30. Cada programa tem 1 hora de duração. Para essa série especial, convidamos 2 grupos de jornalistas representando alguns dos mais importantes veículos de comunicação do país. O Roda Viva Eleições 89 está sendo transmitido em rede nacional de televisão através da FUNTV e Radiobras. A rede atinge as TVs educativas do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, Piauí, Pará, Sergipe, Ceará, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Norte, Alagoas, Santa Catarina, Pernambuco, Maranhão, Acre, Rondônia, Amazônia, além da TV Curitiba e da TV Nacional de Brasília, do sistema Radiobras. O primeiro convidado desta noite do Roda Viva é o candidato a presidente da República pelo PMDB, deputado Ulisses Guimarães. Já participaram desta série os candidatos Mário Covas, do PSDB, Fernando Collor de Mello, do PRN, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, Aureliano Chaves, do PFL, Leonel Brizola, do PDT, Roberto Freire, do PCB e Guilherme Afife Domingos, do PL. Lembramos que o candidato do PDS, Paulo Maluf, foi convidado a participar do Roda Viva, mas não tinha data disponível em sua agenda. Você que está em casa nos assistindo pode fazer perguntas pelo telefone 252-6525 e, excepcionalmente, esta noite, durante o horário do programa, pelo telefone 263-9111. A Carla, a Yara e a Bernadette estarão anotando suas perguntas. Para entrevistar Ulisses Guimarães esta noite, estão aqui conosco os seguintes jornalistas: Carlos Nascimento, editor de jornalismo da TV Record; Júlio César Ferreira de Mesquita, diretor do jornal O Estado de São Paulo; Roberto Miller Filho, vice-presidente do jornal Gazeta Mercantil; Rodolfo Konder, editor-chefe do Jornal da Cultura; Luiz Veis, editor-chefe da revista Super Interessante; e Clóvis Rossi, jornalista da Folha de São Paulo. Na plateia assistem ao programa convidados da produção. Deputado Ulisses Guimarães, tem aqui um telex de hoje, da Agência Estado, que diz o seguinte: o candidato a vice-presidente pelo PMDB, Valdir Pires, revelou hoje a existência de conversas preliminares entre os comandos da campanha de Ulisses Guimarães, Mário Covas e Aureliano Chaves, com o objetivo de estabelecer os termos de uma futura coligação. Diz o seu candidato a vice, Valdir Pires, que começamos a discutir ainda timidamente, mas o faremos mais profundamente no fim de setembro, início de outubro. Está em andamento essa possibilidade de coligação? Fala-se, inclusive, numa escolha de um candidato comum a todos? É verdade, nós temos tido conversa, troca de impressões, o que é natural entre políticos, homens do mesmo ofício. Quanto ao PSDB, o Partido dos Tucanos, nós temos até essa circunstância da amizade. Somos antigos amigos, encontramos no Congresso, no corredor dos congressos, no plenário, e se conversa. Conversa o quê? Sobre a evolução da campanha e irmos interpretando os acontecimentos para, num momento determinado, se for necessário, tomarmos uma decisão. O mesmo acontece com integrantes do PFL. Eu mencionaria, por exemplo, Aureliano Chaves, que é uma grande figura de brasileiro, que eu tenho uma grande admiração. Ele me tocou o telefone há pouco tempo e aprazamos uma conversa que ficamos de ajustar o dia e hora para breve, a fim também de fazermos uma exegese, uma interpretação, como é que andam as coisas, como é que nós estamos vendo, no interesse menos dos nossos partidos do que no interesse da sociedade. Essas conversas estariam ligadas basicamente ao favoritismo cada vez mais confirmado do candidato Fernando Collor de Mello à presidência nas pesquisas? Não está ligado absolutamente. É uma circunstância específica dos nossos respectivos partidos, sem ter uma vinculação necessária a esta situação que as pesquisas atribuem ao candidato Collor de Mello. Bom, nós vamos começar então a nossa rodada de perguntas. Desculpe, Cláudio, primeira rodada tradicional de todos os entrevistadores. Começaremos com o Carlos Nascimento, da TV Record, por favor. Doutor Ulisses, o candidato Aureliano, que o senhor acaba de citar, disse aqui neste mesmo programa esta semana que Fernando Collor estaria talvez mais para um locutor de televisão ou um garoto propaganda do que propriamente para um político com potencial para ser presidente da República. No entanto, Fernando Collor tem hoje 42%, 43% da preferência do eleitorado, enquanto o senhor, na pesquisa deste fim de semana, deve aparecer com 3% e tem um alto índice de rejeição em torno do seu nome. Eu pergunto,
Como disse uma vez o Pelé, será que o povo brasileiro, mais uma vez, não sabe votar? Ou será que há um repúdio geral contra os políticos tradicionais? Bom, em primeiro lugar, eu entendo que o povo sabe votar. Tem evidenciado isso. Santiago Dantas dizia que o povo erra menos do que as elites que procuram titular ou decidir a seu respeito. Erra, como a decisão humana sujeita a erro, mas, em geral, aceita. Nós verificamos as decisões populares em termos, como regra, de titulares de mandatos eletivos, principalmente no ramo executivo. Prefeito, governador, espero que seja para presidente da República. E depois eu desejo dizer a vocês o seguinte: nós estamos em areia movediça. Eu acredito que essas apreciações, tendo qualquer conotação ou qualquer expectativa de que elas sejam válidas para as eleições de 15 de novembro, eu acho isso totalmente infundado. Acho que há dois males na política brasileira. Primeiro, e eu me penitencio, meu partido é responsável, foi a exigências praticamente insignificantes, irrisórias, para que surjam partidos. Nós temos partidos demais. Partidos demais com candidatos, isso gera uma perplexidade, gera uma confusão perante o eleitorado. Também perante a legislação brasileira há uma precocidade, são muito prematuras o desenvolvimento das campanhas eleitorais, já em termos de decisões por parte das convenções. É claro que candidato pode surgir, cidadão que é candidato a vida inteira, tem países que pessoa mal acaba a eleição diz que já é candidato, mas é uma posição pessoal. Eu entendo que, como na Europa, nos Estados Unidos, fora nos Estados Unidos o problema das prévias, é verdade, mas que tem uma significação meramente local, mais, digamos, mas entendo que o prazo é de 2 meses. Antes disso, eu não entendo que o eleitorado esteja apto, no sentido de disposto a caracterizar qual vai ser a sua decisão. Ele decide não decidir. Ele está com a cabeça cheia de outros problemas, de outras preocupações, acha que tem que andar o curso da campanha, ver como é que as coisas se põem, para então decidir. Então, aquilo que se diz agora é prévia, dando isso ou dando aquilo, eu considero de significação extremamente precária. No caso, por exemplo, das prévias também, e para terminar, para não tomar tempo demais de vocês, eu desejo dizer que há um pelotão, um grupo entre os quais eu me encontro, em situação em que as próprias pesquisas evidenciam que há um empate técnico. É 2 para cá, 3 para lá, 4 ou 5, mas esses todos estão englobados nas mesmas possibilidades de chegar ao segundo turno. E a história das prévias é interpretar o contrário. Quem está embaixo sobe, quem está em cima desce. Essa tem sido a história das prévias e muitas das eleições. Roberto Miller Filho, por favor, da Gazeta Mercantil. Doutor Ulisses, eu li recentemente uma notícia no jornal de que a sua assessoria, os seus conselheiros políticos, se é que o senhor precisa de conselheiro político, haviam convencido o senhor de que era melhor que durante a sua campanha o seu partido, o PMDB, de tantas lutas e de tão identificado em grandes momentos com a história da abertura democrática, teria decidido não falar mais do passado do partido. Bem, eu queria fazer a pergunta em 2 etapas. Primeiro, se isso é verdade. Segundo, se isso é verdade, eu gostaria que o senhor explicasse por quê. Porque, não obstante um certo constrangimento de ter participado de um governo controvertido, eu me recordo que o seu partido ajudou de forma muito eficaz, importante, o senhor particularmente, a luta pela anistia, o voto dos analfabetos, a legalização dos partidos clandestinos, e, entre outras coisas, se terminou promulgando a nova Constituição, na qual o senhor teve um papel, sem nenhum favor, da maior importância. Ora, me pergunto como cidadão, me pergunto como jornalista, imagino que muitos eleitores que terão lido essa notícia terão se perguntado a mesma coisa. Por que será que o PMDB, na sua campanha de agora, terá desistido de falar do seu passado? Eu diria o seguinte: ainda ontem, eu, Valdir, e outros, o Renato Ascher e outros companheiros que coordenam a nossa campanha, nós vamos conversando com um grupo que faz essas pesquisas. Não uma pesquisa quantitativa, de quem que você vai votar. Há uma pesquisa de saber as razões, os motivos que podem levar a votar nesse ou naquele candidato. Quais são as respostas que os candidatos devem dar aos problemas existentes no país.
E, a certa altura, estes pesquisadores diziam, quanto à minha candidatura, que eu devia cuidar da minha candidatura, da minha biografia, da minha situação pessoal e não associá-la ao partido. Eu quero dizer a você que eu discordo frontalmente dessa decisão. Eu entendo que o partido é fundamental. Uma das definições de democracia é o regime de partidos. Não havendo partidos, não há democracia. Havendo partidos fortes, bem aparelhados, é uma melhoria para a democracia. Tanto que escolher um presidente da República sem um respaldo partidário, deputados, senadores, constitui uma verdadeira aventura, fazendo com que alguém possa ser, digamos assim, um Midas. Midas punha a mão, transformava em ouro. Querem um homem que põe a mão, é estrada. Bate novamente, surge escolas, saúde, resolve o problema da dívida externa, assim por diante. Quando as nações democráticas é uma equipe, é um conjunto, é um assembleísmo, para que possa, através desta posição colegiada de simetria, se enfrentar e resolver os problemas, isso é na França, na Itália, em todos os países, é a razão até do sistema parlamentar. De maneira que eu quero dizer a você o seguinte, não, nós não podemos esquecer o nosso passado. O Conte tinha razão a dizer que os mortos governam os vivos. A tradição, aqueles que morreram, aqueles que foram sacrificados, as nossas lutas, aquilo que conseguimos para esse país. Você mencionou a questão da campanha das diretas, que teve uma posição decisiva do nosso partido, a questão do voto do analfabeto, a diminuição de votos. Aliás, nessa pesquisa até diz que as pessoas manifestaram-se contra o voto analfabeto e o voto aos 16 anos. O que eu também me manifesto contrário. Acho que foi uma decisão evidentemente acertada, inclusive, é claro, no caso do analfabeto. Mas desejo dizer a você que na minha campanha eu farei questão de dizer que não me envergonho do meu passado, tenho um passado, direi o que esse país fez, porque eu acho que quem fez tem condições de fazer. Quem fez, fará. E quando falam na minha idade, que é um assunto tão versado, eu dizer o seguinte, eu quero dizer o que eu fiz com a minha idade para o meu país. Quero oferecer o meu currículo, a minha idade, a minha experiência. A minha experiência não pode me reprovar, não por esse motivo, a fim de que assuma a responsabilidade do supremo mandatário dessa nação. Doutor Ulisses, por menos que se queira valorizar as pesquisas como oráculo definitivo do que vai acontecer nesse país no dia 15 de novembro, elas revelam um dado alarmante. Metade da população não tem a menor ideia em quem vai votar e metade da outra metade vota em dois candidatos que, sejam quais forem as diferenças entre eles, têm algo muito sério em comum. A aversão à política tal qual nós entendemos, tal qual a senhora pratica e tal qual me parece indispensável a consolidação das instituições democráticas. Doutor Ulisses, onde é que foi que o senhor errou? Bom, eu repetiria aqui, seria repetitivo, vocês me desculpem, acho que se mais da metade ainda não decidiu em quem votar e um percentual importante daqueles que vão votar, quando se pergunta, o seu voto é inamovível, você vai votar mesmo nesse candidato? Não, eu posso reformular o meu voto. Isso mostra, sem dúvida nenhuma, a precariedade. Já não direi que o que as pesquisas possam fazer, embora elas não tenham experiência em fazer para presidente da República, tinham uma experiência grande para prefeito, para governador, num universo de 84 milhões de eleitores, é o segundo eleitorado. Mas, doutor Ulisses, há uma rejeição maciça à figura do político, e ninguém encarna nesse país, para o bem ou eventualmente para o mal, essa figura é melhor do que o senhor. Bom, eu não lhe concedi uma parte, mas você eu também. Tem direito de dá-lo. Eu me ponho aqui como presidente da Constituinte. Para a ordem dos trabalhos. Né? Mas vamos lá. Eu queria só terminar para dizer a você, com todo o respeito, porque na sua inteligência, eu desejo dizer isto, que, em primeiro lugar, há esta circunstância que eu estou referindo. As campanhas são prematuras, muito cedo, as pessoas não estão preocupadas com esse assunto. Agora, esta rejeição que você alega, que tem verificado aos políticos, eu acho muito grave. Acho muito prejudicial ao processo político desse país. Pode haver rejeição a este ou aquele político, mas os políticos são originários do voto popular. Se fica contra o político, nós vamos ver quem é que vai dirigir a nação. Quem na nação tem que ser necessariamente um político. Pode se emergir, ser médico, advogado, engenheiro, etc., mas precisa ter um currículo político para chegar à presidência da República. Acho que esta é uma maneira muito condenável
de certos políticos, que são políticos, fazem políticas, vão precisar dos políticos, mas estão explorando isto, engendrando isto no seio do povo para criar essa preocupação que vai, na verdade, atingir a democracia brasileira. Acho profundamente nociva, impatriótica a atitude daqueles que alimentam o comportamento dessa ordem. Clóvis Rossi, por favor. Doutor Ulisses, todo mundo que acompanhou de perto a batalha em torno do mandato do presidente Sarney, 5 versus 4 anos no Congresso Constituinte, sabe que uma posição sua mais definida e mais clara em favor dos 4 anos, muito provavelmente teria decidido a votação em favor dos 4 anos. O senhor hoje se arrepende de não ter tomado uma posição mais clara em favor dos 4 anos de mandato do presidente? Bom, eu diria a você, Cláudio, o seguinte. Primeiro, realmente eu não tomei essa posição a qual você faz referência. Eu entendi que, sendo presidente da Constituinte e tendo a convenção do nosso partido determinado que esses assuntos, a questão do presidencialismo, o parlamentarismo e a questão da duração do mandato, eram questões que deviam ser entregues à consciência de cada companheiro. E eu não quis constrangê-los, não quis, dada justamente a magistratura que eu deveria exercitar como presidente da Constituinte. Mas, se me permitir o tempo, eu direi a você o seguinte: o assunto é polêmico, este. Aos que pensam de maneira diferente, eu reconheço que tenho direito e respeito à opinião. Mas quero dizer o seguinte: eu tenho dúvidas da coincidência. Vamos esquecer a prova do mandato do presidente, mas isso ocorreria se outra fosse a decisão. Vamos esquecer o personagem. Eu tenho dúvidas se seria conveniente nós termos a coincidência da eleição de presidente da República com a eleição de prefeitos e de vereadores. Porque nós íamos ter assuntos heterogêneos, diferentes a serem tratados. O problema que seria debatido no comício é o problema referente à presidência da República, com a largueza, com a amplitude que se deve fazer, tomando praticamente todo o tempo, e a campanha municipal, que emociona mais. E o dono do palanque é o candidato a prefeito. Quem traz no caminhão o povo para assistir ao comício é o candidato a prefeito. E, naturalmente, ele teria mais condições de dominar o comício. Nós já tivemos isso na eleição de 46 e os resultados não foram satisfatórios. De maneira que eu respondo afirmativamente a você que não tive a ingerência, a atuação que você alegou, pelas razões que eu procurei levar ao conhecimento seu e daqueles que me veem e ouvem, mas digo que doutrinariamente e teoricamente eu tenho esta posição. Dizem frequentemente, mas isso vai trazer muita despesa, etc. Mais uma razão. Se é por despesa, devia ter eleição todo dia, de segunda a domingo. Porque assim quem tem dinheiro não ia influenciar e ter um handicap favorável nas eleições. E o exercício democrático, o convite frequentemente a comparecer às urnas é muito salutar. Eu tenho esta posição, mas aos que divergem, e eu respeito. Por favor, o Rodolfo Conder, da TV Cultura, doutor Ulisses. Doutor Ulisses, especialmente nos últimos 25 anos, o senhor se tornou um símbolo da defesa da liberdade para todos nós. E o senhor já disse que a saliva é o principal combustível da política. O senhor não teme que a ideia da direção do PMDB de punir membros do partido que eventualmente adiram a outras candidaturas possa ser encarada como uma manifestação de autoritarismo? O senhor não acha que seria melhor usar mais saliva para convencer essa gente em vez de punição? De fato, eu usei sempre muita saliva. O meu estoque de saliva é infalível. A minha máquina partidária anda à custa da saliva. Eu sempre procurei seguir o conselho de Nilo Peçanha. Política é se escapar dentro, galinha que se escapa fora, joga coisa fora. Eu sempre tive grande tolerância e, inclusive, paciência para trazer ao aprisco aqueles que desejam se apartar dela, os carneiros, aqueles que fogem ao aprisco, fogem ao rebanho. Mas desejo dizer a você que não há decisão nenhuma tomada nesse sentido. O presidente com quem eu tenho conversado está muito cauteloso, procura ainda, e já há sinais de que alguns, como Madalena, arrependida, ainda possam voltar. Mas eu acredito muito no seguinte: é na ascensão popular. Essa é que eu acredito, no castigo popular. Não é no castigo do partido, que é complicado, às vezes vai para a justiça e não dá certo. É a sanção popular. Nós sabemos, ainda nessa pesquisa que eu assisti ontem,
pesquisa que eu tenho do Ibope, pesquisa que eu tenho do Gallup, há um dado interessante. O povo não gosta, o povo reprova aqueles que abandonam o partido. E nós sabemos que alguns pagmaram com a sua carreira. Eu não vou citar nomes aqui que seja desprimoroso, gente que sempre eleitos por um partido, passam para outro partido. Acho, só para terminar, acho que se há uma convenção, nós tivemos 3 convenções para chegar à presidência da República, um cargo dessa responsabilidade, com as propostas estruturais fundamentais para a sociedade, o cidadão, um correligionário que não fica no partido, positivamente, é pelo menos uma coisa feia. Vamos dizer que seja uma coisa feia. E eu fico por aí. Se tem que punir ou não tem que punir, eu já tenho tanto problema, tanta complicação com a campanha, deixo para o partido para resolver esse assunto. Júlio César Mesquita, por favor. Doutor Ulisses, o senhor fez uma declaração publicada no Jornal do Estado de São Paulo, no dia 9 de fevereiro de 1983, onde o senhor dizia, entre aspas, o seguinte, falando sobre o processo de escolha que o então ex-governador Montoro fazia sobre para compor o seu secretariado, os nomes que ele iria escolher para o seu secretariado. A declaração do senhor era a seguinte: perdemos o jeito de governar, 20 anos na oposição. Ou seja, o senhor declarava, então, que o PMDB não sabia governar, porque estava há 20 anos só fazendo oposição. O senhor, que não tem um cargo executivo na República e que pretende ter esse cargo, pretende chegar a esse cargo de presidente da República, o senhor se acha capacitado a governar o Brasil? Bom, realmente eu confirmo essa declaração. Quando o Montoro ganhou as eleições, e foi a primeira vez que conseguimos um cargo executivo dessa monta, dessa responsabilidade, nós estávamos com dificuldades. Nós tínhamos o SESTO, tínhamos o TIC, dissemos oposição. Sem querer, a gente estava falando, fazia oposição. E nós tínhamos que passar a ser governo. Estas coisas, você sabe, que marcam muito as pessoas. Há pessoas que querem ser governo a vida inteira. Dizem, eu não mudo. Quem muda é o governo. Mudou o governo, eu estou apoiando o governo. Né? Nós tínhamos realmente essa dificuldade para requisitar companheiros a fim de compor o elenco administrativo, no caso do governador Montoro. Quando se tratava de fazer oposição, nós tínhamos a mão. Se é assunto cambial, se é assunto econômico, etc., nós tínhamos. Agora, desejo dizer a você que, efetivamente, se indo, como espero, ir para a presidência da República do meu país, eu estou certo que eu tenho uma coisa que os outros partidos não têm. Eu tenho. É muito importante num jornal como o seu. É muito importante até em casa, com as pessoas que nos ajudam nos afazeres domésticos. É muito importante numa empresa, quadros, ter gente. Não basta ideias, se não tem gente, a coisa não anda. Nós verificamos que partidos que estão aí não tinham quadros, presumo que não tinham quadros, para funções que devem ter uma homogeneidade muito grande, devem ter os mesmos pensamentos, devem ter os mesmos compromissos, por razões sabidas. Tanto assim que, votando-se num voto, se no outro, para a vice-presidência da República, foram emprestados de outro partido. Saíram do outro partido, nem foi para a Aliança, entraram para o partido para ser vice-presidente da República. Calcule o que acontece quando for presidente da República, com desde ministérios, quadros dos escalões, cerca de 6 mil lugares que precisam ser preenchidos, o que é um erro, aliás. É uma vantagem do sistema parlamentar e do sistema presidencial. Esta mudança toda que se faz nesses quadros todos em função de vitórias eleitorais. Mas quero dizer a você, para buscar sintetizar a minha resposta, que nós temos os quadros. Eu posso ter l'embarras de choix. Eu vou ter a dificuldade da escolha. Para o quadro tal, eu posso, para o do ministério tal, eu posso ter 3, 4, 5, 6, inclusive para atender o equilíbrio federativo, que é uma grande dificuldade em compor o ministério no Brasil. Você não pode fazer um ministério só para São Paulo, não pode fazer só para o Rio Grande do Sul. Você tem que pôr Nordeste, pôr Norte e assim por diante. Mas respondo afirmativamente que eu tenho quadros.